Ao longo da história da ufologia, os pesquisadores lutaram contra processos de acobertamento e ridicularização imposto pelos governos. Esse processo surgiu em 1947, quando a ufologia também surgiu como um movimento de pesquisa desses fatos insólitos e continuou intensa ao longo das décadas. Porém, de uns anos para cá, essa situação tem mudado de forma surpreendente e gradativa, nos levando a especular sobre seus motivos e suas consequências. E é isso que abordaremos hoje, aqui no podcast Fenômeno. Olá, seja bem-vindo ao podcast Fenômeno. Aqui falamos sobre ufologia, ciência e mistério. Um podcast para você que se interessa pelo universo e seus mistérios. Eu sou Jackson Camargo. Embarque comigo nessa jornada, na busca pelo desconhecido. A ufologia surgiu em 24 de junho de 1947, com o avistamento de Kenneth Arnold nas proximidades do Monte Rainier, lá no estado de Washington, nos Estados Unidos. A partir daí, a ufologia surgiu como um movimento de pesquisa desses fatos insólitos, coletando milhares de casos e investigando cada um deles, né? Depois desse avistamento do Kenneth Arnold, ocorreu ali alguns dias depois o caso Roswell, em 2 de julho de 1947. E a partir daí, os casos foram se diversificando. Então, além de avistamentos feitos por pilotos, por pessoas em solo, começaram a surgir esses casos de queda de OVNIs. E mais para frente, casos de pouso, contato com tripulantes, abdução. Esses casos que a ufologia registrou aí ao longo da sua história. Só que ao mesmo tempo em que a ufologia surgia e se solidificava como uma área de investigação, um campo de pesquisa, surgiu também o acobertamento ufológico. O processo coordenado pelos governos mundiais para esconder a realidade dos OVNIs. Nesse acobertamento ufológico, as autoridades ridicularizavam o tema, intimidavam testemunhas e pesquisadores. E nos Estados Unidos, alguns desses pesquisadores foram mortos em circunstâncias muito estranhas. O processo de acobertamento era realmente muito eficiente e muito sólido, e eles tinham a imprensa a seu favor. A imprensa ridicularizava o tema, seguindo a cartilha do governo dos Estados Unidos. Isso era justificado pelos informantes e pelos próprios documentos que foram sendo liberados depois e pela declaração de informantes, que isso acontecia por medo de que a sociedade mundial entrasse em pânico com a confirmação da realidade dos OVNIs. Em 1938, Orson Welles fez uma radionovela, onde ele encenava, em tons jornalísticos, a invasão da Terra por marcianos. Então, naquela época era muito comum a existência de radionovela. Em vários países haviam as radionovelas, eram feitas ali na hora, contavam uma história, às vezes eram feitas em capítulos, outras vezes eram um episódio só, mas havia esse gosto pela radionovela. E a Guerra dos Mundos foi feita seguindo esse princípio. Só que ela não havia sido anunciada antes e também ela foi feita em tom jornalístico. Então quem ligava ao rádio com o programa já em andamento ia escutar o que seria um repórter noticiando a invasão da Terra por marcianos. E aí ele chamava um repórter em determinada cidade, depois em outra cidade, e iam relatando como se estivessem no local observando esses objetos invadindo algumas cidades dos Estados Unidos, causando muita destruição e muitas mortes. Então quem ligava e não sabia de nada entrava em pânico. Isso causou caos nas estradas, alguns acidentes, saques em supermercados, causou algumas mortes. Gerou um quadro de histeria coletiva em várias regiões dos Estados Unidos. E os governos, então, colocam isso como a desculpa para o acobertamento e a negação sistemática desses fatos. Um parênteses aqui. Essa foi a desculpa que eles deram, né, obviamente, ao longo da história. Só que essa radionovela, ela encenava uma invasão alienígena, ou seja, a gente estaria diante de seres nefastos que estariam atacando o nosso mundo. Só que daí você vai na casuística e você vê casos de aparição de OVNIs em situações ali onde existem muitas pessoas, por exemplo, o caso do Morenão, um estádio lotado, um estádio cheio, ou a própria noite oficial dos OVNIs, onde milhares de pessoas observaram OVNIs
em 10 estados brasileiros ao longo de 13 horas de manifestação. Na cidade de São Paulo foram milhares e milhares de pessoas que observaram isso. E não houve nenhum caso naquela noite, na noite oficial dos OVNIs, em que as pessoas pegaram o carro para fugir da cidade temendo uma invasão. Ou que tenha saqueado mercados, ou que tenha gerado alguma morte em função dessas observações na noite oficial dos OVNIs. As testemunhas pararam para contemplar o fenômeno, ficaram maravilhadas com ele e não tiveram medo. Então essa desculpa de que o tema OVNI vai causar pânico na população, ela não cola mais, ela não se sustenta. As autoridades precisam inventar outra desculpa agora para manter o acobertamento, se é que elas querem manter, né? Como a gente vai ver, isso pode estar acabando atualmente. Agora, fechando os parênteses e voltando ao nosso contexto histórico, ao longo da história da ufologia, vários ufólogos começaram a se especializar na questão governamental, né, digamos assim. Inclusive é a minha área preferida de atuação dentro da ufologia, analisando o comportamento das autoridades frente à questão ufológica. E muitos deles começaram a processar o governo dos Estados Unidos para obter documentos sobre a questão ufológica. Documentos gerados por investigações oficiais, por relatórios, cartas entre autoridades, registros, filmagens, fotografias, enfim, uma variedade de documentos ali para ser analisado pelos ufólogos. Nos Estados Unidos existe já há muito tempo a chamada FOIA, a The Freedom of Information Act, a Lei de Liberdade de Informação, que permite que qualquer pessoa nos Estados Unidos processe o governo dos Estados Unidos para ter acesso a documentos oficiais que já foram desclassificados, ou seja, já venceu o prazo de sigilo. E agora, mais recentemente, aqui no Brasil, isso foi implantado também através da Lei de Acesso à Informação, a Lei número 12.527, que permite que qualquer brasileiro faça uma solicitação para as autoridades para acessar algum tipo de documento. Então você, na sua cidade, se você quiser se informar sobre alguma licitação que você tenha dúvida, por exemplo, você pode acionar a Lei de Acesso à Informação para obter a documentação referente a essa licitação. Pouca gente sabe disso, a maioria das pessoas não sabe que existe essa lei e que existe a possibilidade de buscar informações secretas do governo brasileiro. Pois bem, ufólogos brasileiros têm feito isso, mas estão esbarrando em diversas dificuldades. Primeiro que existem brechas na lei que permitem que as autoridades mantenham ainda em sigilo vários documentos, né? Eu fiz várias solicitações à Força Aérea Brasileira, que eu vou mostrar no episódio futuro, que não deram em nada. Eu provei que determinadas informações existiam, a Força Aérea negava que elas existiam e não conseguia acesso a essas informações. A Marinha e o Exército também têm seus meios ali para sonegar essas informações que, por lei, já são de acesso público. E a gente não consegue, né? Em se tratando de fatos ufológicos, a gente não tem acesso ainda. E a gente sabe que existe, embora as autoridades da Marinha e do Exército digam que documentos sobre OVNIs dentro dessas forças não existam, mas a gente sabe que existe. E eu também vou trazer episódios futuros falando sobre isso e provando que eles existem. Pois bem, no caso da Lei de Acesso à Informação nos Estados Unidos, vários documentos foram liberados, alguns deles foram censurados, ou seja, aquela tarjinha preta escondendo informações como nome, localidades, nomes de bases, de militares, equipamentos, informações mais sensíveis, né, que não foram liberadas nesses documentos e foram censuradas. Fenômeno, o seu portal de acesso aos mistérios que assombram a humanidade. Somado a isso tudo, ao acobertamento ufológico e à luta dos ufólogos, nós temos a força de Hollywood atuando, moldando a opinião pública. Então a maioria dos filmes filmes e séries, né, que a gente tem aí abordando a temática ufológica, coloca os aliens como vilões. Eles são os vilões que vão atacar os mocinhos, os humanos. Então a gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, a série Alien, né? Você tem o Alien que ataca os humanos ali, você tem a série Predador, que também caça humanos em algumas situações. Você tem o filme Marte Ataca, que já é puxa um pouquinho mais pra comédia, mas coloca os aliens como vilão também. O Battleship, que mostra um confronto da Marinha dos Estados Unidos com os aliens ali na região do Havaí. Então existem vários casos, né, que colocam os aliens como vilões da história. Você deve lembrar do Cowboys e Aliens, Independence Day, que é um dos mais clássicos, e agora mais recentemente o Nope. O Nope, ele traz uma ideia nova, colocando os aliens ali meio como vilões também, que seria a seguinte: os OVNIs avistados, segundo o Nope, seriam seres vivos,
vivendo na alta atmosfera ou no espaço e que veriam a superfície para se alimentar. E o pior de tudo é que existem pessoas que compraram essa ideia e hoje defendem que o fenômeno OVNI seja originado em seres espaciais, que não tem aí um embasamento, não existe uma lógica nisso, porque para um ser existir, ele precisa de um substrato, um ambiente onde ele vive, onde ele respira, onde ele absorve água, onde ele se alimenta. E essa ideia do Nope é justamente isso, seres vindo do espaço, seres vivos, né, descendo a terra, a superfície, para se alimentar. Então ele pega lá o cavalo, se alimenta. Então é uma ideia um tanto quanto absurda. E isso molda, esse tipo de filme molda a opinião pública, que vai ver os aliens como vilões e vai ensinar eles a sempre temer e sempre ver o alien como algo ruim, como algo negativo, né? Apesar disso, alguns cineastas ainda têm uma visão mais correta da situação. Eles criam filmes, fazem filmes com uma visão oposta. Por exemplo, E.T., lá o menino Elliot e o E.T. é um filme clássico, né, que todo mundo já assistiu e que mostra que aliens não são exatamente vilões. Eles podem também ser seres de muita ética, muita boa índole, né? Seres bons, amistosos. Nós temos o filme A Chegada, que mostra também uma interação positiva entre humanos e seres alienígenas. Enfim, esse tipo de filme ele tinha que ser bem mais frequente, digamos assim, né? Mas infelizmente ainda aqueles que colocam aliens como vilões são predominantes, né? E aí nós temos também os grandes casos ufológicos que vão moldando a opinião dos ufólogos, vão norteando as investigações e gerando conhecimento para a ufologia. Nós falamos ali do caso Kenneth Arnold, que ocorreu em 24 de junho de 1947, que deu origem à ufologia. Foi um avistamento feito por um piloto durante voo. Depois veio o caso Roswell, com a queda de um OVNI e resgate de seus tripulantes lá na região de Roswell, em 2 de julho de 47, quando iniciou o acobertamento. Em 1961, em 19 de setembro de 1961, ocorreu o caso Barney e Beth Hill, um caso fantástico de abdução. Esse casal estava em lua de mel, eles tinham ido para as cataratas do Niágara e eles voltavam para casa, eles moravam em New Hampshire, nos Estados Unidos, e durante a viagem de retorno, à noite, eles observaram uma estranha luz que estava seguindo o veículo. Então eles viram que era um objeto voador, não era um corpo celeste, era um objeto voador acompanhando o deslocamento do veículo na estrada. E esse objeto estava se mostrando cada vez mais próximo. Em determinado momento, eles pararam o veículo e o Barney apontou um binóculo para ver do que se tratava e ele viu que era um objeto grande, com janelas e era tripulado por seres estranhos. Isso deixou o casal em pânico e eles saíram pela estrada em alta velocidade, mas em dado momento eles entraram numa estrada lateral, uma estrada rural, e chegaram numa clareira onde o OVNI desceu e eles perderam a consciência. Eles só lembram de depois estar perto da cidade de destino deles, estavam confusos, cansados, chegaram na casa deles e perceberam que faltava ali algumas horas da viagem. Eles deveriam chegar ali, por exemplo, por volta de 1h da manhã e chegaram às 5h da manhã. Não sabiam o que aconteceu naquele intervalo de tempo. É o chamado lapso de tempo. E perceberam que as suas roupas estavam danificadas, elas estavam inteiras no começo da viagem e no final da viagem ali estavam danificadas por alguma coisa. No veículo também havia marcas lustrosas que não haviam antes e que estavam altamente magnetizadas. Eles apontaram bússolas ali e a bússola ficava louca, girava descontroladamente em função da magnetização nessas marcas no veículo. Além disso, eles tiveram vários pesadelos no período após a abdução, até que resolveram procurar um psiquiatra para tentar tratar essas lembranças, esses sonhos que estavam vindo. E o psiquiatra fez várias hipnoses regressivas com o casal, que relembrou que naquela clareira onde eles chegaram, eles acabaram sendo abduzidos, levados para dentro da nave, onde tiveram uma interação com os tripulantes, passaram por exames fisiológicos, exames médicos, e tiveram uma interação interessante. No caso do Barney Hill foi algo mais hostil, porque o Barney Hill estava reagindo, não estava cooperando com os exames que eles queriam fazer. Já a Beth Hill teve um contato mais amistoso, ela conversou com os tripulantes e em dado momento perguntou para os tripulantes de onde eles vinham. Os tripulantes não falaram exatamente a sua origem, mas mostraram um mapa para ela, mostrando algumas estrelas, né? E sob hipnose ela desenhou esse mapa. A abdução ocorreu em 1961,
A hipnose ocorreu em 1963 e esse mapa ficou ali desenhado, analisado pelos ufólogos, foi analisado por astrônomos, até que em 1969 foi publicado um novo catálogo estelar, mostrando estrelas que haviam acabado de ser descobertas e que não eram conhecidas na época da abdução e na época da hipnose. E aí então alguns astrônomos conseguiram identificar um local onde esse mapa da Betty Hill se encaixava, indicando que esses aliens poderiam vir da estrela Zeta Reticuli. Por isso hoje se fala bastante sobre essa estrela, né, no meio ufológico. O caso Barney Betty Hill foi o primeiro caso de abdução divulgado na ufologia, mas não foi o primeiro a ser investigado. Aqui no Brasil, ocorreu o caso Antônio Vilas Boas, em 15 de outubro de 1957. O Antônio Vilas Boas estava arando o campo à noite quando um OVNI desceu, um disco voador desceu. Saíram tripulantes que levaram ele para dentro de um objeto, onde ele passou por exames médicos, depois o sangue dele foi extraído do queixo. Em seguida fizeram uma sepsia, ou seja, uma limpeza do corpo dele, e ele teve uma relação sexual com uma tripulante alienígena, uma mulher que havia dentro desse objeto. Uma mulher que não era humana, obviamente, né? Ela tinha as características alienígenas. Então esse foi o primeiro caso desse tipo documentado de uma tentativa de reprodução, de miscigenação, de hibridização, da criação de um ser híbrido entre aliens e seres humanos. Só que esse caso, devido a ser tão extraordinário, com esse componente novo, ele não foi divulgado na época, ele só foi divulgado depois do caso do Barney e da Betty Hill. Mas foi o primeiro a ser investigado antes mesmo do caso Barney Betty Hill. E depois ocorreram outros casos, e foram muitos e muitos casos investigados de variados tipos na ufologia, incluindo casos de abdução, casos de contato hostil, que foram sendo documentados e investigados, né? Nós temos, por exemplo, o incidente de Teherã, ocorrido em 18 de setembro de 1976, envolvendo o Major Parviz Jafari, que estava pilotando um caça F-4 Phantom que decolou para interceptar um OVNI luminoso que estava pairando sobre a cidade de Teherã, sendo visto por milhares de pessoas e gerando interferências eletromagnéticas. Ele foi o segundo caça enviado, já tinha sido enviado o primeiro caça, e os dois caças tentaram disparar contra esse OVNI, e cada vez que eles tentavam fazer isso, o sistema do caça entrava em pane, dava problema, e até que eles abortaram a missão porque havia risco de perder os aviões poderiam cair, porque todos os equipamentos desligavam, né? É um caso muito interessante e a gente vai trazer ele no futuro para comentar em maiores detalhes em um episódio específico aqui no podcast. Outro caso muito interessante ocorreu a partir de 1976, é o caso Chupa Chupa. Ele começou no Ceará, quando várias pessoas relatavam que estavam sendo atacadas por uma bola de luz que surgia sobre essas pessoas, moradoras da zona rural. Esse objeto jogava um facho de luz que envolvia a pessoa, paralisando ela, e depois vinha um raio, atingindo geralmente no peito, e por dentro desse raio vinha um raio menor, por onde era extraído sangue dessas pessoas, deixando elas debilitadas, com sequelas e tudo mais. Esse fenômeno depois ele foi se deslocando para o oeste, passando pelo Piauí, chegando ao Maranhão. No Maranhão deixou muitas pessoas assustadas, houve algumas mortes inclusive, e até que chegou no Pará. Quando o fenômeno estava intenso no Maranhão e que já estava começando a se manifestar ali no Pará, um prefeito lá do Maranhão pediu auxílio à Força Aérea para investigar e trazer respostas e, se possível, impedir que isso acontecesse de novo, né? A Força Aérea, embora ela não tivesse agido naquele momento, ela começou a prestar atenção aos fatos. E quando o fenômeno chegou ali ao norte de Belém, região de Mosqueiro, Colares, Santo Antônio do Tauá, a Força Aérea então resolveu agir, dando início à chamada Operação Prata. Os militares deveriam ir até a região, analisar o fenômeno, entender o que estava acontecendo, acalmar a população e documentar todos os fatos. E assim foi feito, né? Gerando milhares de páginas de documentos, centenas de fotografias e dezenas de horas de filmagens. As filmagens nunca foram liberadas, mas nós temos as fotografias feitas pelos militares na ocasião. Nós no futuro vamos trazer vários episódios aqui falando sobre a Operação Prata, analisando vários aspectos da operação. Pois bem, outro caso grandioso que ocorreu agora aqui no Brasil e que nós já abordamos aqui no podcast no nosso primeiro episódio foi a Noite Oficial dos OVNIs, quando mais de 50 OVNIs surgiram sobre 10 estados brasileiros ao longo de 13 horas de manifestações contínuas. 21 deles foram captados no radar e entre 12 e 15 aeronaves da FAB se envolveram em tentativas de perseguição, interceptação ou registros visuais desses objetos.
E um dos momentos mais incríveis foi quando uma nave-mãe de 1.500 metros de comprimento passou sobre a cidade de Santos, sobre São Paulo, chegou perto de Campinas e contornou até o Vale do Paraíba, voltando depois em direção ao mar. Tá? Os detalhes você encontra no nosso primeiro episódio aqui no podcast. Além dos casos investigados e documentados pela ufologia, ocorreram vários casos envolvendo contatados. Pessoas que foram convidadas voluntariamente a entrar num OVNI ou ter contato com os seus tripulantes. Nós temos o caso do Paulo Fernandes, lá em Salvador, temos o caso do João de Freitas Guimarães, ali na região de Ilhabela, no litoral de São Paulo, temos a Bianca, lá do caso Carran, que entrou em contato com o Carran, ali na região de Minas Gerais. Então são vários casos com essa característica que ocorreram em diferentes regiões, inclusive aqui no Brasil. Fenômeno, o seu portal de acesso aos mistérios que assombram a humanidade. Com o tempo, começaram a surgir os informantes. Pessoas que trabalharam no governo e que começaram a apresentar ao público informações possivelmente secretas. Um desses informantes foi o Bob Lazar, que a partir da década de 80 começou a relatar que teria trabalhado na Área 51, analisando um OVNI recuperado pelo governo dos Estados Unidos. E ele foi depois combatido pelo governo, foi ridicularizado, tentaram colocar dúvidas, sobre as declarações dele. Outro que trouxe informações secretas, possivelmente secretas, foi o William Cooper, que relatava que o governo dos Estados Unidos teria acordos com entidades alienígenas em troca de tecnologia e permissão que eles teriam dado para que abduzissem algumas pessoas, O John Lear também relatou algumas coisas mais ou menos semelhantes, E ambos foram ridicularizados também pelo governo dos Estados Unidos. Foi colocado dúvidas sobre as declarações deles e o governo nunca reconheceu que eles estavam relatando. Só que com o passar do tempo ali, principalmente após o ano 2000, as coisas começaram a mudar de uma forma muito interessante. Por exemplo, aqui no Brasil em 2005, vários ufólogos foram convidados a ir até Brasília, até o Sindacta, para conversar com a Força Aérea sobre a questão ufológica. Estava lá o Fernando Ramalho, o nosso saudoso Ademar José Gevaer, o também saudoso Roberto Afonso Beck, tinha também o Marco Antônio Petit e outros dois que já faleceram, Rafael Cury e o Claudeir Covo. E eles conversaram com os militares e tiveram acesso a documentos confidenciais da Força Aérea Brasileira sobre a questão ufológica. Isso foi uma mudança de postura do próprio governo brasileiro, Relatando aí sobre a questão ufológica. Tudo isso é fruto da campanha UFOS Liberdade de Informação, já promovido pela revista UFO, também em parceria com a Comissão Brasileira de Ufólogos, que foi fundada justamente com esse objetivo para tratar da liberação desses documentos e que funciona até hoje. Inclusive eu faço parte, o Petit é o atual presidente e a gente tem lutado contra o acobertamento ufológico do governo brasileiro. E isso permitiu que vários documentos brasileiros viessem a público. Alguns desses documentos apresentam transcrições de comunicações entre pilotos e o controle de tráfego aéreo durante avistamentos ufológicos. A gente tem também algumas gravações em áudio que eu vou trazer no futuro aqui também para o canal. Nós temos centenas de páginas da Operação Prato, muito bem detalhadas. Você tem desenho das naves, relatórios de ação, relatório de casos, você tem mapeamento das ocorrências. Então é um material muito rico sobre a Operação Prato. Nós temos também os documentos do CIOANI. O CIOANI era um órgão de investigação da Força Aérea Brasileira. Quando acontecia algum fato ufológico, eles enviavam um militar para fazer essas investigações. Era feito um relatório muito bem detalhado. Em alguns casos eram feitos laudos de análise de amostras de solo ou análises de padrões psicológicos da testemunha. Então era uma análise muito bem fundamentada. Isso funcionou entre 1968 e 1970. E depois essa investigação foi oficialmente extinta. Mas o Brasil não foi o único país a liberar documentação sobre OVNIs. Além dos Estados Unidos e Brasil, também a Espanha, Austrália, França, Reino Unido, Dinamarca, Nova Zelândia, Argentina e Itália disponibilizaram já documentos oficiais sobre a questão ufológica. Desses, os documentos da França e do Reino Unido são os mais interessantes, são os mais completos. São aqueles que apresentam análises dos casos. Existe ali uma investigação oficial conduzida com metodologia científica para analisar esses casos. Então tem muita coisa interessante nesses documentos.
E esses documentos citados de todos esses países estão disponíveis lá no portal Fenômeno. Quando você entra no site, na parte superior, tem a opção de governos e OVNIs. Passando o mouse em cima, abre o menu e você tem a guia para documentos. E ali você acessa os documentos de todos os países. Todos eles estão em PDF e você pode baixar para o seu computador gratuitamente. Em 10 de novembro de 2004, ocorreu um caso que depois se tornou um divisor de águas para a ufologia. Na costa da Califórnia havia uma força-tarefa da Marinha dos Estados Unidos que estava em treinamento e começou a detectar OVNIs, próximo à ilha de Catalina, na costa da Califórnia. E eles detectaram essa frota de OVNIs pelo radar e enviaram caças para averiguar, descobrir o que estava acontecendo. E nessa operação foi feita uma filmagem em infravermelho de um objeto que se deslocava em alta velocidade, que foi batizado de Tic Tac. Anos depois, essa filmagem veio a público com outras duas filmagens feitas em 2014 e 2015 e que se tornaram famosas. A filmagem do Tic Tac, o Go Fast e o Gimbal, que foram voluntariamente divulgadas pelos militares da Força Naval dos Estados Unidos. A partir daí, digamos assim, foi plantada uma semente. E a partir daí começou então um processo gradativo, ainda no começo era muito lento, mas ele foi se acelerando, para o reconhecimento das informações e a liberação de dados sobre a questão ufológica. Surgiram então novos informantes, surgiu o David Fravor, que foi um dos pilotos envolvidos ali na filmagem do Tic Tac, depois veio o David Grush, veio o Louis Elizondo, todos eles trazendo informações de bastidores do governo dos Estados Unidos, reconhecendo fatos, falando sobre inteligências não humanas, materiais tecnológicos não humanos, e isso levou à realização de várias audiências no governo lá dos Estados Unidos, no Congresso dos Estados Unidos, e também alguns testes sociais que foram feitos pelos militares. Você deve se lembrar da crise dos balões, que ocorreu em 2023, ali em fevereiro e março, quando balões possivelmente chineses estavam sobrevoando os Estados Unidos e que gerou um incidente diplomático, pois o governo acusava a China de espionagem. Mas o curioso é que o governo em várias situações ali falou que eram OVNIs e não balões. Eles sabiam que eram balões, mas em muitos casos eles estavam falando que eram objetos voadores não identificados. Isso foi feito deliberadamente para testar a reação do público quando se fala sobre algum objeto que não é identificado, né? Para ver como o povo estava reagindo a esses temas, né? Isso é um teste psicossocial e ele foi feito várias vezes depois disso, com a divulgação de informações, divulgação de vídeos, depois com a crise dos drones que ocorreu logo em seguida. Nessa questão dos drones, eles falavam, olha, nós temos um objeto luminoso sobrevoando bases aéreas e nós não sabemos de onde vem. Então, isso também gerou um teste social, testando aí a recepção da população frente a temas misteriosos, insólitos. Além disso, ocorreram outras situações onde a opinião pública foi testada. A NASA abriu um painel de investigação de fatos ufológicos. Esse painel da NASA era formado por dezenas de cientistas e astronautas que foram selecionados ali para fazer uma análise dos casos e emitir um parecer. Quando isso aconteceu, quando esses nomes foram anunciados, eu consegui o e-mail de cada um dos indicados desse painel e mandei um e-mail falando para eles que no Brasil ocorreram 2 casos que eles devem dar atenção, porque são casos extraordinários, muito bem documentados pela Força Aérea Brasileira, existe farta documentação, existem registros visuais, gravações em áudio e que os envolvidos estão vivos ainda e que eles podem conseguir muita informação relevante. Só que nenhum desses envolvidos no painel sequer respondeu nem para dizer um muito obrigado. Nada, eles ignoraram totalmente as minhas mensagens. O que demonstra que esse painel não estava exatamente interessado em buscar informações verdadeiras ou tentar explicar o fenômeno, tentar entender o que é isso. Eles simplesmente tinham uma missão ali de trazer esse tema para a opinião pública, né? E depois eles concluíram no painel dizendo que nada indica que exista uma inteligência alienígena operando na Terra, né? Foi a conclusão final do painel. Mas foi um estudo tendencioso, né, de qualquer forma. A primeira audiência pública realizada no Congresso dos Estados Unidos ocorreu ali, em maio, se não me engano, em maio de 2022. Logo em seguida, em junho, ocorreu uma audiência no Senado brasileiro, lá em Brasília, também tratando da questão ufológica. E várias pessoas falaram, o Brasil está copiando os Estados Unidos, fazendo uma audiência no Congresso brasileiro. Não. Eu lembro que em 2019, em 2019, quando já tinha
a pandemia instalada, o Gevaer, que na época era dono da revista UFO e tudo, era vivo ainda, ele me chamou para fazer uma gravação em Araucária, cidade da região metropolitana de Curitiba aqui, e no caminho ele falou o seguinte: olha, eu acabei de receber uma ligação da assessora do senador Eduardo Girão, que está nos convidando para fazer uma audiência pública no Congresso Nacional sobre ufologia. E eu estou já selecionando os nomes e eu gostaria que você fizesse parte do grupo que vai para Brasília para falar nessa audiência no Senado. Você aceita? Eu na hora aceitei, né? Nem pensei duas vezes. Aceitei a participação na audiência. A audiência só não ocorreu naquela época em função da pandemia, e depois que a pandemia passou, ela foi realizada ali em 2022. Então, toda a preparação dela já estava feita, né? Quando fizeram lá dos Estados Unidos. Enfim, o Brasil então foi pioneiro nesse aspecto também. As audiências nos Estados Unidos reuniram vários elementos da inteligência dos Estados Unidos, reuniram militares, testemunhas, informantes, e que foram gradativamente trazendo informações cada vez mais aprofundadas, informações cada vez mais complexas, mais significativas, né? Cada nova audiência, algo mais era acrescentado nesse quebra-cabeças. Até que chegou então no dia 14 de fevereiro de 2026, quando o ex-presidente Barack Obama estava participando de um podcast e deu uma declaração polêmica falando que aliens existem. E isso pegou todo mundo de surpresa, porque era um ex-presidente falando isso, confirmando que aliens existem. Aí o Trump, na hora, falou que o Obama falou coisas que não deveria. Isso em 14 de fevereiro de 2026. No dia 18 de fevereiro, a nora do Trump falou que o presidente, o Trump, iria liberar informações ufológicas, informações sobre OVNIs. E isso foi confirmado pelo próprio Trump no dia 19 de fevereiro, falando que ele estava determinando o departamento lá de guerra, a Secretaria de Guerra, e as demais agências que fizessem uma análise nas documentações e liberassem tudo que fosse possível sobre a questão dos OVNIs. E assim foi. Então, ao longo de muito tempo, essas agências foram analisando os documentos e esses documentos, então, começaram a vir a público. Fenômeno, o seu portal de acesso aos mistérios que assombram a humanidade. A liberação de documentos do governo Trump, ela foi inicialmente questionada por várias pessoas se não seria uma espécie de cortina de fumaça para desviar a atenção do público sobre a questão do caso Epstein, que o Trump também estaria envolvido. Provavelmente havia também algum interesse nesse sentido. As primeiras liberações de documentos foram um tanto simplórias, né? Nada de novo, eram conteúdos que não eram novidade para os ufólogos, né? Eram sempre filmagens em infravermelho, como já tinham vindo a público outras vezes, de luzes estranhas que, segundo o governo, não eram identificadas, eles não sabiam dizer do que se tratava. Eu fiz várias lives lá no canal Fenômeno mostrando esses vídeos, e a gente tem vários vídeos ali que tem uma explicação sólida. Você olha e você vê, puxa, isso aqui é um avião, aqui, ó, aqui tem a asa, aqui tem o leme, aqui tem o motor. A gente identificava o movimento, identificava o que era naquela filmagem, né? Ave, balão, drone. E é curioso eles falarem que aquilo não era identificado. Aparentemente era algo para encher linguiça nessa primeira liberação de informações. E além dos vídeos, surgiram também documentos com relatórios ali de alguns avistamentos desde a década de 40, que era algo novo que não tinha ainda. Mas enfim, depois disso, a primeira liberação foi em 8 de maio, depois veio a segunda liberação em 22 de maio, e depois veio ainda uma terceira liberação de documentos. Só que uma coisa que a gente pode perceber é que cada nova liberação de documentos havia algo mais significativo. Na segunda liberação de documentos, diminuiu o número de vídeos que a gente podia explicar e aumentou o número de vídeos que a gente não conseguia, né? A porcentagem, digamos assim, de vídeos que a gente não podia dizer do que se tratava. E segundo alguns informantes, cada nova liberação de documentos vai ser mais significativa, com informações ainda mais contundentes sobre a questão dos OVNIs e de inteligências não humanas, como eles definiram. Então, quem sabe lá na frente venha algo como foto de um OVNI acidentado, ou no hangar, ou talvez até de corpos alienígenas, por que não, né? Podemos ter essa esperança aí também. No meio disso tudo, surgiu um estudo numa revista chamada Psychology Today, assinado pela doutora Janice Villauer, que é uma psicóloga renomada dos Estados Unidos, que questiona a forma como o tema é tratado pelo governo dos Estados Unidos. Uma forma de atuação que gera ansiedade na população, que vai ter questionamentos e incertezas.
Isso, segundo ela, pode gerar dúvidas sobre as instituições, porque dependendo da forma como for divulgada a realidade dos OVNIs e de inteligências não humanas, pode gerar uma crise de confiança nos governos. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, passou décadas dizendo que aliens não existem, que OVNIs não existem, que é tudo fruto de confusão e delírios de mentes perturbadas, ridicularizavam ufólogos, testemunhas, intimidavam, ridicularizavam o assunto de todas as formas. E aí, de repente, eles mudam o discurso, dizem que OVNIs existem e que tem discos voadores capturados. Então a população vai pensar, olha, esse governo então mentiu para mim ao longo de 8 décadas, por que eu vou confiar nesse governo? Por que eu vou confiar nas autoridades? Então existe aí uma quebra de confiança nas autoridades e existe a perda de poder das autoridades, algo que nenhum governo deseja, né? Todo governo quer manter o controle, manter o poder, e isso é o que eles mais temem, a perda disso. E existe também a questão do questionamento religioso. Várias pessoas iriam começar a questionar a própria religião e isso pode ser algo perigoso. Mas eu diria que existe algo ainda mais perigoso do que questionar a própria religião, que é algo que está tomando uma força muito grande atualmente, que é a demonização de aliens. Isso é algo completamente infundado, não existe qualquer fiapo de prova ligando aliens ao mito do demônio. Demônio é um mito criado para manter pessoas presas à religião pelo medo. Demônio não existe como é pregado pelas religiões, aí, os evangélicos principalmente. Tá? Me desculpem os evangélicos. No caso, eu tenho visto um número cada vez maior de pastores e inclusive alguns padres e freiras falando besteiras e usando passagens bíblicas fora de contexto para demonizar aliens. E eles estão falando coisas que não têm sustentação na casuística. Aliás, nenhuma dessas pessoas que está demonizando aliens, esses pastores que estão demonizando, eles não têm qualquer conhecimento sobre ufologia, sobre casos ufológicos. Nenhum deles leu sobre o tema, nenhum deles foi conversar com testemunhas, nenhum deles investigou casos ufológicos. A opinião deles é baseada meramente em preconceito religioso, pura e simplesmente. Uma das passagens que eles usam, por exemplo, é do livro de Apocalipse, capítulo 16, versículos 13 e 14, que diz assim: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, aí você viu a passagem bíblica, né? Uma passagem tirada fora de contexto. Para a gente fazer uma análise bíblica, a gente tem que analisar o texto completo e não um simples versículo. É como se eu pegasse uma receita de bolo e usasse aquilo para negar algo da mecânica de automóveis. Não faz sentido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E é o que eles fazem. Eles pegam um versículo isolado para se encaixar na doutrina que eles estão colocando, no caso de demonização de aliens. Aí se você pega a questão dos Greys, né? Vamos dar essa colher de chá aos pastores e vamos pegar essa passagem então fora de contexto e tomar ela como se fosse algo verdadeiro. Ali diz seres semelhantes a rãs. E eles usam isso como se todos os aliens relatados em todos os casos ufológicos fossem Greys. Mas 28% dos relatos de tripulantes avistados correspondem a Greys. O resto é de seres completamente diferentes. A maioria dos relatos envolve seres de aspecto humano. E depois vem outros, né? Seres robóticos, seres de aspecto peludo, seres gigantes, seres pequenininhos, que não tem aparência alguma com Greys. Aliás, o próprio Grey não tem semelhança com rã. Uma rã pode ter cor verde, cor azul, outras cores. E o Grey, ele é Grey, ele tem esse nome Grey porque ele tem uma cor cinza. Ele tem um olho grande, escuro e tem uma boca minúscula, que mal dá para perceber. É como se fosse um risco no rosto, que mexe muito pouco. Aí você vai ver uma rã, a rã tem uma boca enorme. Geralmente ela tem pupila, não é um olho escuro, e o olho não é tão grande proporcionalmente ao rosto quanto o de um Grey, né? E a boca é enorme. Então não tem semelhança alguma, mas eles fazem essa associação. Então são situações assim que eles usam para demonizar aliens e que não se sustenta, não tem sustentação para a alegação de que aliens são demônios. Não tem como continuar nessa falácia.
E eu, como ufólogo, estou combatendo esse tipo de coisa, e eu acredito que cada pessoa interessada na ufologia tem que fazer esse tipo de combate também, para que isso não se torne um senso comum e prejudique a gente lá na frente. Muito bem, nós falamos então sobre contextos antigos e contextos atuais. Vamos falar um pouquinho sobre os contextos futuros. O que pode acontecer? Nós temos, por exemplo, o que aconteceu em 2019, no carnaval de 2019. A pandemia estava começando quando fechou a Bolsa de Valores. Na sexta-feira, as ações estavam funcionando de forma normal, né? O mercado financeiro estava normal. Só que durante o carnaval, começaram a surgir muitas especulações sobre a pandemia, sobre o coronavírus, o Covid, que estava se alastrando, estaria chegando no Brasil e que isso viraria uma pandemia e iria ter um impacto financeiro muito grande. Era apenas uma especulação naquele momento, mas quando a bolsa abriu às 13 horas, na quarta-feira de cinzas, as ações despencaram enormemente, né? Teve mais de 20% de queda. Muitas ações desabaram e muitas pessoas perderam muito dinheiro com isso, muito dinheiro, pela simples especulação. O que aconteceria se houvesse uma revelação, uma confirmação catastrófica? Então, o que seria uma divulgação catastrófica na questão ufológica? Vamos supor que em determinado dia, um belo dia, o presidente dos Estados Unidos resolveu ir a público e fale algo mais ou menos assim: olha, nós realmente temos naves alienígenas capturadas, nós temos corpos de alienígenas capturados, acabou o segredo, aqui vocês estão vendo a foto disso tudo, e nós vamos encaminhar essas naves para análise pelos cientistas da Universidade de Harvard. Vamos dizer que seja essa a liberação oficial do governo. No dia seguinte, várias empresas no setor de tecnologia, no setor de petróleo, no setor de energia, vão ser duramente impactadas. Porque as pessoas vão já questionar: puxa, por que eu vou comprar um carro que vai usar combustível fóssil, o qual eu vou ter que ficar abastecendo muito periodicamente para poder trafegar com ele, se eu posso ter um outro veículo usando um sistema de energia que não vai me obrigar a reabastecer? Essas naves podem usar uma energia que não exige reabastecimento e pode alimentar meu veículo indefinidamente por muitos e muitos anos. No dia seguinte, ações como da Petrobras vão ter uma queda violenta pela simples especulação. O valor de mercado da Petrobras vai cair. E a Petrobras, ela não vende só o combustível que vai chegar no seu veículo. Ela desenvolve pesquisas na área científica, desenvolve tecnologia, patrocina alguns dos seus funcionários, investindo neles, na formação deles. Ela compra a tecnologia de outras empresas, que nem a WEG de Joinville. Então, essas empresas que têm uma relação comercial com a Petrobras também vão ser impactadas. E as pessoas que trabalham na Petrobras, devido à queda no valor das ações, à queda no consumo, elas vão acabar indo para o olho da rua. Vai gerar desemprego, vai gerar inflação. E vai gerar um efeito cascata, porque se a Petrobras não compra mais tecnologia das outras empresas, essas outras empresas também vão ter um impacto no orçamento. Vai gerar também desemprego, vai gerar inflação. Isso é uma cadeia. Todas as outras empresas acabam sendo impactadas de alguma forma. O meu bolso, o seu bolso vai acabar sendo impactado nessa situação. Então o cenário, ele é realmente muito problemático, tá? Agora imagine isso a nível mundial. Todas as empresas grandes de todos os países sendo impactadas por uma revelação dessa. O cenário pode ser catastrófico. E somado a isso, os questionamentos religiosos, como a gente já conversou, e os questionamentos sobre sobre a própria confiança nos governos, né? Isso pode ser impactado de uma forma muito negativa. Então, a gente precisa buscar o melhor cenário. Qual que seria o melhor cenário? Atualmente, nenhum governo, seja dos Estados Unidos, seja do Brasil, seja algum governo europeu, não existe em nenhum desses países um protocolo ou um plano de contingência para evitar esse tipo de situação. Não existe. Se a revelação vier pela loucura de um presidente ou por um caso ufológico significativo, o impacto vai ser direto. Não tem proteção, tá? Não existe um protocolo, um plano de contingência para evitar isso. E a gente precisa urgentemente de um plano para evitar esse caos que pode acontecer. O caos é econômico, não é tanto em pânico. Aliás, não vai ter pânico. O caos vai ser econômico mesmo. O melhor cenário seria o quê? É unir diversos grupos para criar esses planos de contingência e esclarecimento da população.
E nós temos aí 5 grupos principais e mais um que pode ser agregado a esse cenário, né? Quais seriam esses 5 grupos? Esses 5 grupos que eu vou citar, eles têm que ser incluídos. Nenhum deles pode ser ignorado ou deixado de fora, senão a coisa não funciona. Quais são esses grupos? O meio ufológico, o meio científico, o meio militar, governos e imprensa. Os ufólogos têm o trato com o tema, têm o conhecimento do assunto, têm o know-how, sabe as características e os detalhes das manifestações, têm a experiência de investigação. Os militares têm infraestrutura e têm logística e têm equipamentos também para obter informações. Juntando o conhecimento ufológico e as informações militares, isso é analisado pelo meio científico, que vai obter informações mais profundas e detalhadas em diversos aspectos, validando ou invalidando alguns critérios, alguns aspectos aí que já são divulgados pela ufologia. Isso tudo, o resultado disso tudo é passado para os governos, que criam um protocolo e um plano de contingência para evitar aquelas situações caóticas que eu comentei. E vai usar a imprensa para trazer essas informações ao público da melhor forma para evitar especulação, demonização, quadros de histeria que podem acontecer em caso de uma revelação catastrófica. Isso é urgente. Nós não podemos esperar mais para a criação de algo assim. Isso já devia ter sido feito há muito tempo, mas as autoridades protelaram isso, jogaram para debaixo do tapete, mas isso não pode mais acontecer. Porque a gente não domina o fenômeno ufológico. Ele se manifesta como ele quer, aonde ele quer, ele não respeita fronteiras. Então, a qualquer momento pode ocorrer um novo caso Varginha, uma nova noite oficial dos OVNIs. E aí? Como vamos agir? Como as autoridades vão agir frente a isso? Então é preciso urgentemente se pensar nesse tipo de situação, né? Nesse tipo de cenário futuro que muito provavelmente vai acontecer. A gente só não sabe quando, mas que a gente realmente precisa trabalhar, conhecer e se preparar, né? E a nossa missão como ufólogo, como ufólogos e como interessados é justamente essa, é levar essa informação e levar o esclarecimento. E você, o que você acha dessa questão que nós abordamos aqui no podcast hoje? Deixe sua opinião nos comentários, como a gente pode enfrentar essas situações futuras que podem e provavelmente irão ocorrer. Quero saber o que você pensa. E ajude o podcast Fenômeno, né? Divulgue a gente nas suas plataformas, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, divulgue no Facebook, mande para seus amigos que gostam do tema. Ajude a gente a levar essas informações de qualidade aí para todo mundo que precisa dessas informações. Eu sou o Jackson Camargo e este é o podcast Fenômeno. Até o próximo programa. Continue com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Aquele abraço. Até mais. Tchau.